Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui para o nosso vídeo no canal Maná Diário. Eu sou o evangelista Claudionir e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu inicio este vídeo perguntando se você já se alimentou hoje, se você já supriu as suas necessidades básicas, de suprir o seu corpo com alimento, de trazer para seu corpo aquilo que o sustenta de pé, aquilo que o faz ter forças, que você possa ter tido uma alimentação saudável, saborosa e nutritiva, para que o seu corpo tenha saúde, para que você tenha força, para que você tenha ânimo. O que a Bíblia Sagrada nos fala acerca do alimento e das alimentações? Existe um tipo de alimento específico na Bíblia Sagrada. Jesus vai falar várias vezes e de várias formas acerca de uma alimentação saudável. E eu não estou falando do alimento físico, não. Agora vamos deixar um pouquinho de lado aquilo que enche a nossa barriga e vamos falar um pouquinho acerca daquilo que enche a nossa alma, o nosso espírito. Aquilo que te fortalece espiritualmente, aquilo que te fortalece para vencer as adversidades do dia a dia. Barreiras, obstáculos, montanhas, vales, desertos. Muitas vezes falamos dessas dificuldades, comparando-as a esses locais inóspitos, lugares difíceis, que muitas vezes aquele que está subnutrido, desnutrido, jamais conseguiria atravessar. Apenas aqueles que estão bem nutridos e que têm consigo bons nutrientes para a viagem conseguem vencer esses obstáculos. Pois é, na nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Se você não estiver bem alimentado espiritualmente, a sua caminhada não vai ser muito longa. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você não conseguirá vencer os obstáculos que a vida coloca diante de você. Os obstáculos que surgem para você vencer, para você superar. Vejamos o que diz no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo de número 32, a palavra de Deus diz assim: porém, ele lhes disse. Ele quem? Jesus. Jesus está falando agora aos seus discípulos. E ele diz assim: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse a eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo ainda a eles: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha só, Jesus está relacionando a comida com a ceifa. O que era ceifado? Justamente aquilo que servia de alimento, que servia de comida para eles. E Jesus diz assim: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos ou as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus pega eles daquele momento em que eles estão pensando nas coisas terrenas, procurando nutrir as necessidades terrenas, e os leva para uma necessidade muito maior, que é a necessidade de nutrir nas coisas e no âmbito espiritual. Jesus está dizendo para eles: eu não estou tão preocupado se eu comi ou deixei de comer. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Eu estou preocupado em fazer aquilo que o Pai me mandou. Essa é a comida que eu tenho para comer. E se esta é a comida que eu tenho para comer, eu estou bem nutrido. Jesus está dizendo: eu já me alimentei, porque eu já fiz a vontade daquele que me enviou. Jesus havia acabado de ter um diálogo com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, fora dos portões da cidade de Samaria, antiga capital do Reino do Norte. E esta mulher havia sido impactada pelas palavras de Jesus quando Jesus lhe oferece água para beber. E aquela mulher recebe então Cristo como Messias e o tem como Salvador da sua vida. Deixa tudo ali e vai para Samaria anunciar que um profeta estava ali, fora da cidade de Samaria, e estava ali revelando os mistérios acerca do céu. Então Jesus está dizendo para os discípulos: eu já fiz a vontade do Pai. Eu passei em Samaria e eu já mudei a história de uma mulher, já mudei a história de uma pessoa. Quando Jesus leva os discípulos a imaginar os campos que estão brancos para a ceifa, ou
dizendo: vocês dizem que ainda faltam 4 meses, né? Vocês estão despreocupados, em 4 meses dá para preparar muita coisa pode acontecer, até que os campos se tornem brancos. E aí Jesus diz aos discípulos: mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos para a ceifa. Para aquele que faz a obra de Deus, os campos já estão brancos. Existem almas famintas e sedentas, mas para você trabalhar, você precisa estar bem nutrido, você precisa estar bem alimentado. Quando Deus envia o anjo a falar com o profeta Elias debaixo do zimbro, deitado ali pedindo a morte, o anjo aparece a Elias e traz para ele pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E diz para Elias: come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Fazer a vontade de Deus é se alimentar espiritualmente. Quando você faz a vontade de Deus, a sua alma é alimentada, o seu coração se fortalece. Quando Jesus está jejuando no deserto, Satanás aparece para o tentar, e a sua primeira tentação é oferecer a Jesus uma oportunidade de fuga, providenciando para Cristo algumas pedras e dizendo: olha, se tu és realmente o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão e sacie a sua fome. Mate a sua fome, acabe com aquilo que está te deixando fraco. Só que ali Satanás obteve de Cristo uma resposta sincera e exata, dizendo: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua alma. O diabo quer muitas vezes oferecer para ti, para você que me ouve, pedras, e tentar mascará-las dizendo que são pães, dizendo que vai te alimentar, dizendo que aquilo vai te fazer bem. Mas ele é mentiroso desde o princípio e o pai da mentira. E ele só quer enganar. Aquele que está fraco, aquele que está fragilizado, é facilmente seduzido pelas ofertas enganadoras de Satanás. Mas aquele que está fazendo a vontade de Deus está fortalecido e consegue recusar os manjares do inimigo, consegue recusar as ofertas do diabo. Para que você venha se fortalecer, procure ler, meditar na palavra de Deus. Procure buscar a Deus em oração. Procure fazer a vontade do Senhor para que você esteja bem alimentado, bem alimentada, para que você se fortaleça e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Assim como Cristo disse para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Assim nós também somos alimentados pela palavra de Deus. Somos alimentados quando fazemos a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E que Ele venha suprir todas as tuas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas ou financeiras. Que nunca falte o pão sobre a tua mesa e que também nunca falte palavra de Deus ao teu coração. Nós terminamos aqui mais um vídeo do canal Maná Diário. Compartilhe, comente, se inscreva e faça com que esta palavra chegue a mais pessoas. Deixe aí também nos comentários se você deseja que venhamos falar sobre algum assunto específico. E assim nós vamos juntos aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Meu grande abraço.